Estivemos falando sobre a armadura de Deus e hoje nós queríamos falar sobre essas peças, né? Falar sobre um pouco sobre cada peça, porque nesta armadura nós vamos encontrar o cinto da verdade, né? Vamos encontrar a couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. Então nós queremos falar um pouco sobre cada um destes, trazer uma pequena reflexão sobre cada um, né? O cinturão é a cinta, né, que os soldados romanos usavam, né? E nós estamos em Efésios, né? No capítulo 6, versículo 10, você que está pegando agora o bonde andando, né? Então estamos em Efésios, no capítulo 6, estamos no versículo 13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável, e estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós queremos estar falando um pouco sobre o cinto da verdade, né? Estais, pois, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. O cinto era uma peça muito importante que os soldados romanos na época usavam, porque servia para prender as suas armas e também para segurar boa parte da sua indumentária. Então o apóstolo Paulo, ele que está preso em Roma, é de lá que ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso e demais igrejas, e ele observa como que se veste os soldados, e ele traz esta ilustração, porque nós também somos soldados de Cristo. Como temos falado, nós não fomos chamados para vivermos em um mar de rosa, nem um parque de diversão. Como igreja do Senhor, nós enfrentamos batalhas, e são muitas as batalhas que enfrentamos. A palavra do Senhor vai dizer que lutamos contra potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso, e precisamos das armas de Deus para enfrentar essas situações, para enfrentar esses inimigos que são invisíveis, que são espirituais, que nós não vemos, mas vemos as suas ações, vemos como ele age, né? Como o nosso mundo está hoje, e sabemos que tudo isso são obras do maligno, né? Sabemos que tudo isso são obras do maligno, e que precisamos vencê-lo usando as armaduras que Deus tem dado para a sua igreja, e que precisamos nos vestir dessas armaduras, que precisamos nos vestir dela, para podermos lutar contra todo esse império das trevas que tem se levantado para confrontar a igreja do Senhor, para querer destruir a humanidade. Então precisamos, e a primeira dessas peças, né, é o cinto, que servia, né, para proteção. E na luta contra as trevas, não precisamos, né, estar cingidos com a verdade. Esses dias nós tivemos, assim, notícias terríveis no nosso país, né? Além de estarmos enfrentando toda essa pandemia, ainda estamos enfrentando uma crise política terrível, né? E aí a gente vai ver o nosso presidente, nosso senhor presidente, e um dos seus ministros se acusando, um dizendo que o outro está mentindo, e homens que eram para viver na verdade, falando a verdade, homens de confiança, e agora nos encontramos nessa crise política, porque de repente
um dos homens mais importantes da nossa nação, da liderança da nossa nação, sendo acusado de mentira, e acusa o outro. E a mentira é algo muito sério, né? É muito sério. Por isso que nós, como cristãos, somos chamados a nos vestir com o cinto da verdade. Precisamos nos vestir, cingindo-vos com a verdade, né? A verdade, ela é algo primordial na igreja do Senhor, em nós que somos os seus filhos. Precisamos estar com esse cinto da verdade sobre as nossas vidas, pois somos a igreja do Senhor. E, irmãos, isso é algo tão sério, e que muita gente não tem se apercebido disso ainda. Às vezes observamos tantos pecados, mas o pecado da mentira, deixamos passar, passa-se assim, muito simples. As pessoas acham que isso não é nada, e é algo tão sério, que o Senhor nos dá uma armadura, nos dá Ele como para nós nos cingirmos com a verdade. Romanos 2:2 vai dizer: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, sobre aqueles que cometem injustiça, sobre aqueles que cometem mentiras. Efésios 4:15 vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. João, 1 João, no capítulo 2, vai dizer: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é algo que não pode estar afastado, é uma peça que não pode faltar no soldado de Cristo, é a verdade. Porque a Bíblia vai dizer também que o pai da mentira é o diabo. O diabo é o pai da mentira. E aquele que mente se faz mentiroso, se faz filho do diabo. Então a mentira é algo muito sério, e precisamos estar vestido como soldados de Cristo com a verdade. Este cinto não pode estar faltando na nossa vida. E em meio a este mundo tão cheio de mentiras, de mentiras e enganos, são tantas propagandas enganosas, são tantas pessoas mentirosas ao nosso redor. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados a fazer a diferença neste mundo. Mas para isso, eu preciso estar munido, estar usando esta peça chamada cinto da verdade. Não pode faltar na vida do soldado de Cristo. Senão vai ser deixado, ser conduzido por mentiras e está se envolvendo em mentiras. E são tantos escândalos neste nosso país. E, amados, nos assusta ver como a igreja tem colocado a sua confiança em homens e geralmente na política. Nós estamos vendo o embate do povo de Deus, de homens e mulheres, servos do Senhor, nas redes sociais, brigando, fazendo cada comentário, e por causa da política. E nós precisamos estar muito atento com isso. Hoje tem muita gente decepcionada com tudo que está ouvindo, com tudo que está vendo, e gente que colocaram demais a confiança em homens que precisam muito das nossas orações, que precisam muito ser ajudados por nós, mas são homens.
São homens que precisam de uma cobertura de oração, que precisam se envolver cada vez mais com Deus. E a nossa confiança maior tem que estar em Cristo Jesus, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer cada dia mais esta verdade que é na palavra do Senhor, a palavra do Senhor. E só assim poderemos lutar contra as trevas, lutar contra as trevas. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Precisamos falar, viver a verdade. Porque nisto, diz Jesus em João 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Precisamos dar frutos, e muitos frutos. Precisamos andar na verdade, precisamos nos vestir com este equipamento, precisamos nos vestir com esta peça, que faz parte da armadura que é de Deus, que nos dá, para que nós possamos usar, para que nós possamos viver um cristianismo que venha fazer a diferença, viver uma vida que venha fazer a diferença, uma vida autêntica, uma vida abençoada, uma vida na verdade, uma vida na luz. Precisamos sim viver isso nas nossas vidas, ter este cinto da verdade sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. O Salmo 115, versículo 1 e 2 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí vem a resposta: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Meu irmão, até para morar no céu, para entrar no tabernáculo do Senhor, nós temos que viver na verdade. Essa armadura de Deus, Deus não colocou esta palavra aqui simplesmente como nós precisamos nos vestir disto. Nós precisamos usá-la, nós precisamos nos vestir dessa armadura para podermos viver neste mundo tenebroso, neste mundo mau, o qual nós estamos vivendo hoje. E precisamos também trazer sobre as nossas vidas a couraça da justiça, que é uma parte da armadura que é defensiva, que cobre o peito e as costas, né? O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala de justiça, fala da justiça, de fato, a justiça de Deus que está sobre as nossas vidas, né? Pois a justiça humana, como diz Isaías, é como trapo de imundícia. Mas vivemos na ótica da justiça de Deus. Gênesis 18, 19 vai dizer: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Salmos 45, 7, Efésios 4, 24. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revistais do novo homem. Precisamos, meu irmão, estar com esta couraça da justiça, que ela tanto protegia o coração, uma das partes vitais, né, do ser humano. Então, na luta que os soldados romanos enfrentavam, precisavam dessa couraça, dessa peça que ia proteger o seu coração. E precisamos dessa peça para estar protegendo as nossas emoções, né, que procedem, né, do coração. Precisamos ter o nosso coração protegido. E só o Senhor pode nos proteger de sentimentos, de emoções
que não são de acordo com a vontade de Deus. Então, esta é um utensílio que precisamos estar sempre usando, o nosso coração. Precisamos guardar o nosso coração de tudo que estamos vendo. E tem muitas pessoas que estão se deixando, não estão guardando o seu coração, estão deixando que as suas emoções aflorem, que estão se deixando levar por tudo que está acontecendo, e precisamos guardar o nosso coração, porque senão, meu irmão, nós não vamos estar lutando a luta que o Senhor quer que nós lutemos com as armas dele. Vamos estar muito vulneráveis aos inimigos das nossas almas. Precisamos também calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isaías 52, 7, Isaías 9, 6. O Evangelho da Paz é o Evangelho do Reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O teu Deus reina, é a mensagem que Isaías envia. Esse Evangelho é de paz, porque na medida em que nos submetemos ao governo de Cristo, esse governo vai aumentando em nós. Temos a paz de Cristo governando os nossos corações. O Evangelho da Paz. Quanto mais nos envolvemos com Cristo, mais temos a paz em nosso coração. Quanto mais aprendemos da sua palavra, quanto mais mergulhamos na sua palavra, vamos tendo paz em nossos corações. Em meio a toda essa turbulência, conseguimos encontrar paz, né? Outro dia eu estava conversando com um jovem empresário, né, e ele falando sobre as dificuldades que ele está enfrentando nesses dias, né, na sua empresa, porque algumas outras empresas também fecharam e tal, e tanta luta. Mas em meio a tudo isso ele diz: pastor, mas eu estou em paz. E para um homem estar em paz esses dias, como precisa, meu irmão, do Evangelho da Paz, como precisa de Cristo, de ter o Evangelho da Paz sobre a sua vida. Calçai os pés com o Evangelho da Paz. Os pés são a base do corpo. Se os pés não estiverem bem, o corpo vai ceder, vai baixar, né? Dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa o ID de Jesus. Mas não só isso, né? Quer dizer que devemos ir preparados, treinados do Evangelho do Reino, sem pertencermos, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele em santidade de vida. Precisamos andar neste Evangelho. Temos visto muitos homens, isso é maravilhoso, muita gente pregando, muita gente ministrando, mas precisamos andar segundo o Evangelho. Precisamos seguir aquilo que Jesus tem nos orientado a fazer, aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado a fazer. Aleluia. Precisamos nos esforçar para tomar posse, para nos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. O Evangelho que tem um poder de trazer paz para o homem. Jesus Cristo disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo promete uma paz que é através de shows, de eventos, de tantas coisas. Mas Jesus promete uma paz que é uma paz interior, que você pode, mesmo em meio às tribulações da vida, você se manter sem paz. Uma paz que lhe leva a tomar decisões acertadas, decisões pautadas, decisões nobres, em meio ao caos. Isso é a paz que Jesus nos concede, né? Não é a ausência de guerra, é a paz em meio às guerras. Hoje, quem é cristão e quem não é, está todo mundo passando a mesma batalha, né?
Em toda parte do mundo, todos estão passando a mesma batalha. Mas a diferença vai ser em ter paz em meio a tudo que estamos enfrentando. Então, precisamos calçar os pés com o Evangelho da paz. Precisamos transmitir essa paz. Precisamos andar em paz. Precisamos viver essa paz. Precisamos ter os pés firmes para poder manter o nosso corpo firme e caminhar em paz em meio a todo este mundo de tribulação e trevas. Aleluia. Vamos ver mais um utensílio, o escudo da fé. Precisamos, em meio a isso tudo também, meu irmão, estar com o escudo da fé, que está no versículo 16, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Todo dia, meu irmão, o diabo tenta nos matar. Todo dia o diabo tenta nos ferir. E se não tivermos com o escudo da fé, seremos alvos vulneráveis para o maligno e suas armas. Precisamos desse escudo da fé. A fé revela nossa limitação e incapacidade, e por isso mesmo nossa confiança em Deus. Precisamos ter a confiança em Deus, que tudo pode. A nossa confiança está em Deus. De nós mesmos, nós não podemos nada. Nós não podemos nada. Mas com a nossa fé em Deus, nós poderemos vencer tudo. Além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno, justifica-nos, como dizem Romanos. O justo vive pela fé, como fala em Hebreus 11:6. Se expressa em obras, que é um fruto revelado, um fruto que é através da fé, que são as obras. Tudo através da fé. Precisamos usar o escudo da fé para vencermos nesses dias. Sem ter fé em Deus, sem acreditar na sua palavra, nós não iremos muito longe. Precisamos desse escudo da fé, usar ele em meio a tudo isso, porque o inimigo tenta nos deter a cada dia, tenta te ferir no trabalho, na sua casa, nos seus negócios, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na nossa saúde. O inimigo tenta de várias maneiras nos acabar, enviando os dardos inflamados sobre a nossa vida. Precisamos também de usar o capacete da salvação. O capacete, ele protege a cabeça, onde está o cérebro, que é outra parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente, ou os pensamentos. E aí é onde o inimigo gosta muito de invadir. Então o capacete da salvação protege nossa mente das mentiras dos diabos e das influências deste mundo. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E esse capacete da salvação vai estar nos protegendo dos ataques do maligno que vem sobre a mente, de todos. Quantas pessoas não estão perturbadas nesse mundo? Quantas pessoas desesperadas neste momento? Mas precisamos estar com o capacete da salvação para podermos vencer. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, que é de suma importância, que tanto é uma arma de defesa como de ataque. A espada do Espírito. Aleluia. Precisamos de manusear bem, de estar buscando cada dia esta palavra,
para aprendermos quais são as vontades de Deus, aquilo que Deus tem para nossas vidas, e isso está na sua palavra. Aleluia, porque esta palavra, ela traz cura em meio à guerra, ela traz curas para as feridas causadas pelo inimigo. Salmo 107, 20 diz: e enviou a sua palavra, e os seus sarou, e os livrou da destruição. A palavra de Deus, ela traz cura, ela traz livramento, aleluia, ela sara as feridas da alma, ela nos ajuda, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, como uma espada de 2 gumes, né? Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Esta é uma arma muito importante, que faz parte da armadura de Deus, e que precisamos estar revestidos, que precisamos estar usando ela, aleluia. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Para termos a orientação do Espírito de Deus, precisamos estar usando todas essas armaduras, nesses dias que estamos antecedendo a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Não vale a pena se arriscar e viver sem essas armas. Mas você pode estar me perguntando como adquirir, como se vestir desta armadura, né? Como podemos nos vestir dessa armadura disponível a todos nós? Como? Em Efésios 6,18 vai dizer: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está o meio como podemos nos revestir dessas armas, através da oração. Através da oração, não é aquela oração quando você agradece, quando acordou de manhã, ou agradece pelo almoço, não, é uma oração incessante, é uma oração no Espírito, é uma oração sem ter ninguém para estar te interrompendo de lado, não é uma oração que você vai estar atendendo o celular quando ele está ali chamando ou tocando, não, você tem que se conectar mesmo com Deus, é uma oração que se precisa se buscar mesmo ao Senhor. E percebemos, irmãos, que há muita gente desprotegidos, porque não estão usando as armaduras de Deus. E andar sem essas armaduras, andar sem esse revestimento, viver nos dias de hoje, não tem como. Não tem como viver nos dias de hoje sem essa armadura. Ela nos traz proteção, ela nos traz autoridade, segurança, quando estamos revestidos da armadura de Deus. Não somos deixados levar pela mentira. O diabo não entra na nossa mente para querer nos enganar, nem entra no nosso coração. E estamos sempre usando a palavra de Deus, que é a espada, para vencermos, como Jesus fez lá no deserto, vencendo o diabo pela própria palavra de Deus. E está escrito: Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás. E aí foi a última atacada que Jesus deu nele com a espada, e ele se retirou. Precisamos estar com esta palavra, com a espada o tempo todo. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra vai nos evitar de estar pecando, de estar vivendo uma vida de pecado, ou de se meter com o pecado. Por isso que precisamos das armaduras de Deus nesses dias. E se você não está, se você vive uma vida de mentira, se você vive uma vida de engano, se você vive com a mente perturbada, sem saber realmente o que é, se é filho de Deus, se é cristão, se não é, você está totalmente sem essas armaduras. O crente que vive em parafuso, o crente que vive em confusão, é porque ele está sem capacete da salvação. Ele não tem nem certeza de salvação, não tem nem certeza do que é. Por isso que você precisa usar esses utensílios da armadura de Deus.
Há tanta gente perturbada, mesmo estando dentro da igreja, não sabe o que é, não consegue se firmar, não consegue ficar firme, porque toda hora o inimigo o derruba, porque toda hora o inimigo está vencendo as lutas. Isso é porque você não está usando as armaduras, você não está tendo uma vida de oração, você não está tendo uma vida de busca ao Senhor. E sem essas armaduras, meu irmão, você vai estar caindo o tempo todo igual mangaba madura. Precisa vestir as armaduras de Deus, para ter convicção do que você é, para você poder lutar, para você poder se levantar, para você andar em vitória. Você precisa estar munido das armaduras de Deus. Se você tem vivido uma vida de fracasso, se você tem vivido uma vida de derrota, é porque você não está usando as armaduras de Deus, você não está revestido das armaduras de Deus. E você precisa recorrer a esse texto, você precisa ler esse texto, você precisa se alimentar desse texto, viver isso, querer isso para a sua vida, porque o Senhor te levantou. Jesus te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor, para você ser um vitorioso, para você ser um conquistador, para você ser um ganhador de almas, um ganhador de vidas, para você ser um líder abençoado. E se você está hoje, não está exercendo a sua posição como filho de Deus, como soldado de Cristo, é porque em algum momento você colocou essas armas de lado, é porque em algum momento você tirou o seu capacete, ou você deixou a sua espada de lado, você tirou as sandálias, as botas dos seus pés, tirou a couraça, tirou o cinto da justiça. Por isso que hoje talvez você esteja vivendo aí na sua casa, onde você está hoje me ouvindo, talvez você esteja enfrentando muitas lutas espirituais da sua vida e não esteja tendo vitórias, simplesmente porque você não está usando as armaduras de Deus, porque o inimigo não pode com nenhuma dessas armas. O inimigo não pode derrotar nenhum cristão que está munido dessas armas. O inimigo só derrota o cristão que está sem essas armas. Aí o inimigo consegue vencer. Você vai ver crente mentiroso. Um dia eu estava ministrando, e depois da ministração, uma jovem procurou a minha esposa, a pastora Conceição, e veio conversar conosco. E ela disse: pastor, eu não consigo parar de mentir. Todas as conversas que eu tenho, eu minto. Eu estou sempre mentindo. Mas estava ali, uma cristã, andando com a sua Bíblia para cima e para baixo, mas mentirosa, como ela mesma confessou. Eu não consigo entrar numa conversa sem que eu não minta. Em toda conversa eu tenho que ser a melhor, e aí eu invento várias mentiras. E aí nós vamos ver muitos crentes assim, muitas pessoas que se dizem cristã, mas vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de derrota, vivendo uma vida de enganação, enrolando e sendo enrolado. Pessoas perturbadas na mente, que não sabem o que quer, uma hora está dentro da igreja, uma hora está fora, não sabe o que quer da vida, não tem certeza de salvação, não tem certeza se é filho de Deus, vive perturbado o tempo todo. Mas por quê? Com certeza não tem o capacete da salvação. Pessoas que têm as emoções perturbadas o tempo todo. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E Paulo, ele mesmo diz: como que eu posso tomar posse dessa armadura? Com toda oração e súplica. Qual foi o dia que você parou para orar, suplicar ao Senhor, para buscar mesmo esta armadura, para se vestir, para ter uma vida de mudança, para ter uma mudança, para viver um verdadeiro evangelho? Quando foi que você fez isso? Então, meu irmão, hoje eu te convido para que você possa se revestir de toda a armadura de Deus. Você só vai ser um vitorioso se você se revestir de toda a armadura de Deus. Aí você vai conseguir lutar contra esses demônios de engano, esses demônios de prostituição, de adultério, que vive roubando a tua paz, que vive querendo destruir o teu lar, que vive querendo destruir a tua vida. Você não consegue parar de ver pornografia, você não consegue parar de ver besteiras, porque o inimigo ele tem ganhado diversas batalhas. E hoje o Senhor te chama para uma libertação, para você ser livre disso tudo. Hoje Deus está te dando a receita para você se libertar,
de todas essas coisas que te prendem. Hoje o Senhor está dizendo: olha, estou te chamando para ser um vitorioso. Eu quero dar as minhas armas, a minha armadura para você hoje, para que você possa ter uma vida mudada, para que você possa ser um vencedor, um conquistador. Hoje eu estou te chamando para que você mude. E o Senhor está querendo te dar essas armas. Hoje o Senhor está querendo te dar essas armas.